Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Bom dia, internautas, vocês que acompanham todos os dias aí a nossa live no Facebook Regional FM Descalvado, na nossa página. Pessoal que está ouvindo a nossa programação pelo rádio 98,7, não esqueçam de curtir a nossa página lá no Facebook para acompanhar as nossas lives. Então aí mantém o engajamento da nossa página, tá bom? Quem quiser participar hoje, é o mesmo esquema, deixa o seu nome, o seu bairro lá no nosso WhatsApp da rádio, 996410535, ou então na nossa live ao vivo, você deixa o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida na live ao vivo e a gente passa aqui para vocês ao vivo durante a nossa entrevista. Hoje nós estamos recebendo o atleta Reginaldo Raimundo, vai estar falando sobre sua trajetória no esporte, e junto comigo hoje para apresentar essa live, o Ismael Francisquini. Ismael, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mônica, bom dia, Reginaldo, bom dia, Luquinha, que está aqui com a gente, bom dia, ouvintes da Rádio Regional e pessoal agora também aí nos vendo, né, Mônica? E, maravilha, estamos agora aqui com o Reginaldo, o Reginaldo Raimundo, o conhecido Thor, que vai falar da sua história de vida, da sua história de atleta, né? Das suas superações. É bacana, viu? É bacana porque eu conheço a história dele, mas nós vamos entrevistá-lo aqui, vou bater um papão aqui com ele, beleza? É isso aí, Ismael. Reginaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E vocês, tudo beleza, cara? Tudo tranquilo, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Regional FM. Todo mundo sabe, o Reginaldo é meu marido e hoje ele está como entrevistado aqui. Maravilha, hein? Quem diria, hein? Você pensou algum dia que ia acontecer isso? Não, nunca passou pela sua cabeça. Não. E eu também, na minha vida, jamais eu pensaria que um dia estaria com um casal de atletas aqui, né? Trabalhei com várias partes de atletas, né? Em regionais, quando estive na prefeitura, lá atrás na Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia iria entrevistar um casal de atletas e um casal de atletas vitoriosos, isso que é mais importante. Então, Reginaldo, e aí? Quando você começou no atletismo aí e seu início? Quando eu comecei realmente a competir, já estava praticamente master. Só que o treinamento para chegar até aí, acho que veio desde a infância. Master, que idade é master para pro tipo que você pratica hoje? Pode falar só a parte que você pratica, né? Hoje Sim. Você começou no... Hoje eu estou no disco, que é uma modalidade de atletismo. Já é master há 30 anos, já é master. Só que tem atletas profissionais que têm 35, até perto de 40 anos. Mas só que já é master, se for ver. Só que tem competições específicas master. Então, quando eu vim participar a primeira vez, eu já acho que eu já trabalhava na prefeitura e foi até com vocês que eu participei a primeira vez de um regionais. 2008. 2007, acho que 2008, por aí, né? Sou ruim com data, cara. Eu não esqueço nada que aconteceu, mas as datas eu não lembro. Sim. E eu comecei ali. Só que eu treino, acho que desde 11 anos. É isso que eu ia perguntar para você, desde os 11 anos, como que você começou, então, a praticar esporte, né? A competir foi depois, mas a praticar esporte, o mundo do esporte, como que surgiu na sua vida? O mundo do esporte começou, acho que isso aí, assistindo um programa que tinha na extinta, eu sou novo pra caramba, então na Manchete. Manchete. E o mundo dos esportes, eu adorava ver aquilo lá. E eu comecei de pequeno. Aí o que eu faria? O que eu fazia? Não tinha como... E o que você gostava a princípio do esporte? Futebol, como todo mundo. Primeiro futebol. Antes eu odiava futebol. Até alguém me convidar, fui ajudar meu tio num time, daí comecei a gostar. Aí o futebol ficou difícil, né? Pela idade. Cheguei a jogar no Palmeirinhas. Um tempo no Palmeirinhas. Porto Ferreira. De Porto Ferreira. Sim. Até lá deu para chegar, mas daí não deu mais. Mas só que antes, eu tentava nos 100 metros rasos. Sempre tentei. Inclusive eu tive uma marca com meus irmãos marcando, tal, umas 3 ou 4 marcas de 11 segundos nos 100 metros. E para quem conhece sabe que 11 segundos nos 100 metros, se eu baixasse 1 milésimo, seria na casa dos 10. Com certeza. Sem
sem nenhum preparo. Nenhum preparo físico específico, né? Específico. Preparo físico eu tinha, mas não tinha uma sapatilha que cola no chão, Sim. que vai ganhar alguns milésimos e daí por diante, Sem né? professor, foi na base do... Não tinha celular, não tinha internet, era difícil. Antes até quando eu acho que com 15, 16 para 17 anos, eu fui pro braço de ferro. Me saí até razoável no braço de ferro, treinei muito para braço de ferro, mas só que a gente dependia de catar um folheto no chão, porque não tinha uma divulgação. Não tinha divulgação, é assim exatamente. que funciona, não tinha internet, não tinha como fazer. Participei de perdi um terceiro, só que para braço de ferro era preciso ser destro e eu era canhoto. Aí eu comecei a ver que não era para mim fazer aquilo. Hoje parece que tem competição de canhoto, mas na época era só destro. Aí você já sai atrás. Já tem dificuldade aí, né? Já sai atrás. Mas comecei erguendo bujão de gás na área. Minha mãe falando que era louco. Todo mundo falando que era louco. E quando você ia jogar bola, que nem você falou que jogou no Palmeirinha, isso você já trabalhava, né? Você conciliava o jogo com o trabalho e tudo mais. Estudava, Tirava leite às, sei lá, 3h30 da manhã, levantava, tirava leite, pegava o ônibus da escola, voltava meio-dia, tirava leite da tarde, pegava a bicicleta. E aquela areia, onde eu morava, na Santa Rosa, tem aquela areião que vai para areia branca, quem conhece lá. Chegava no Palmeirinha com a bicicleta barra forte, que a minha avó me deu. Já ia aquecendo. E chegava lá. Tentava chegar o mais cedo para conseguir participar junto, para completar time do profissional. Mas o meu lance era júnior. Quando o Corinthians veio jogar contra o Palmeirinhas, eu estava lá, naquela época. Sim. Até o Palmeirinhas ganhou do Corinthians. Ganhou de 1-0. Foi mal para os corintianos. Só para falar do Corinthians. Ai, meu Deus. Eu tenho um amigo o Júnior, que fez o gol. Eu também assisti esse jogo lá. Depois eu joguei Júnior Palmeirinha, né? Mas, voltando aí, no esporte, então você praticou, você passou, em off aqui você falou, você passou pelo martelo, né? Quais as outras modalidades que você praticou? Quando a primeira vez que eu consegui competir foi quando eu entrei na prefeitura. Eu sou funcionário público, trabalho na prefeitura. E foi nos Jogos do SESI, como é que chama? Operários. Jogos Operários. Aí eu me inscrevi nos 100 metros rasos e no peso. E eu consegui um primeiro nos 100 metros e eu consegui um terceiro no peso. Foi onde que eu já me incentivou um pouco, porque eu nunca tinha ganho nada, praticamente. Aí onde que me incentivou a procurar a turma para ir para os regionais. Nos regionais, primeiro deu certo de ir no dardo, eu fui nas 4 modalidades, eu peguei um dardo, mas tudo sem a técnica, aprendendo lá, né, na hora. E foi indo dessa forma. E daí da parte do atletismo, como que você chegou ao powerlifting, ao levantamento de peso, que é outro tipo de competição, outro tipo de modalidade? Como que você chegou até lá? Foi o seguinte, eu indo lá competir, o que acontece? A gente toma um ralo na primeira vez que a gente vai competir, só que a gente aprende. E lá no primeiro regionais, tinha um cara que foi um brasileiro competidor do Pan-Americano. Não é Pan-Americano, como é que fala aquele mundo? Não é Pan-Americano, é... Sul-americano. Tem Sul-americano, Pan-americano. Aqueles jogos que tem dos Estados Unidos sempre ganha aqui, das Américas. Eu não vou lembrar o nome agora. Bom, tinha o brasileiro lá que representava. Aí eu peguei um pouco de técnica dele. Eu olhando, não porque eu pedi. Sim. Só que aí eu vi que eu precisava treinar o físico. Aí foi onde eu comecei a procurar uma academia e treinar o físico. Só que aí eu estava me dando bem no físico. A fazer musculação, erguer peso, tudo mais. No levantamento terra em Sim. especial, que é um treinamento específico pro disco. Aí meu irmão ele gostava do supino, começou a ter prova, tudo, e a gente juntou e falou, vamos participar. Ficamos sabendo de uma prova e fomos participar. Só que eu fui no levantamento terra. E coincidiu lá de bater um vento aquele dia e ajudou a levantar o peso. E aí e ganhar a prova. Foi a sua primeira prova, Sim. então, no levantamento terra. Aí animou um pouco. Com essa força sua, você nunca foi chamado para algum tipo de luta?
Nunca, ou você não é da sua área, você sempre mais prefere mesmo o esporte tipo aí que você falou. Nossa, eu acompanho luta em televisão, tudo, acompanho tudo. Só que eu nunca fui chamado e eu também não me interessei em luta. Parece que não era para ser. Certo. Então, aí que você falou no martelo, aí dardo, tal. E aí você, o que te inspirou assim? Você falou, não, eu vou continuar porque o seu esforço, a gente vê que seu esforço é muito grande. Você trabalha na prefeitura desde muito tempo e você vinha junto e não tem aquele tempo de treinamento, né? Que não é um atleta profissional ou até outros atletas aí que se dedicam. Você, como que é seu tipo de treinamento e me diz até você chegar a ser esse vitorioso no disco. O que acontece foi assim. Quando eu comecei a competir, como eu falei, acho que eu deveria competições sérias, eu já tinha 36 anos. Alto rendimento. Como eu treinei muito lá atrás, fica aquela frustração de não ter conseguido antes. O que acontece? A primeira coisa foi para tentar incentivar os outros, para não deixar os outros passar por isso que eu passei. E é papo sério isso que eu estou falando. Um exemplo. Quando eu fui a primeira vez no ginásio esporte, muito antes dessa época dos regionais, eu procurei uma pessoa que eu queria competir 100 metros. E um cara despreparado no dia, faz muito tempo. Eu cheguei lá e falei, eu queria competir 100 metros, como que eu faço? Não sei. Tem competição? Não. Aonde que eu vou? Não sei. Mas o que eu faço assim? então? Você estava onde, não posso te falar nada. Eu não tinha as mãos amarradas, sem internet, sem nada. Um celular, hoje um cara tem tudo pelo celular, né? E a gente não tinha essa parte aí. Então, primeiro foi, tô velho, tá? Então vamos mostrar que velho não tá morto. Vamos tentar dar um ralo nos caras novinhos. E a gente vai incentivar os outros caras. Quando tem um cara que precisa, pode perguntar para qualquer um. Eu tô junto, um cara novo. Sou até chato para isso. Às vezes eu vejo um cara na rua, falo, você faz tal coisa? Ou faz lá, você tem um biotipo bom. Aí o cara pensa, esse cara tá louco, eu acho, né? Mas sabe, eu tento, né? Eu tô fazendo a minha parte. Dou uma chance. Às vezes um cara quer alguma coisa, né? O que eu posso fazer? Maravilha. E aí, Mônica, você tem aí depois você que acompanhou a trajetória. Sim, depois que você iniciou então na sua primeira competição no levantamento terra, quais foram depois as suas grandes conquistas dentro dessa modalidade? Bom, dessa daí a gente... Aí você começou a participar junto. Sim. A primeira eu fui sozinho, aí ela ficou chorando, daí eu levei ela nas próximas. Não é não. Bom, foi assim. A gente... Falar o que ganhou, né? A gente ganhou lá, aí deu certo de ser chamado, a gente ficou sabendo de uma competição em Catanduva, formamos uma equipe aqui em Descalvado, na época era a Monster, uma equipe muito boa, para falar a verdade. Bem, fomos em Catanduva, tal. Nas voltas, toda vez que voltava eu falava, a primeira vez, como que será que é o paulista? Os caras falaram, você tá sonhando muito, cara. A gente sonhava alto, sabe? Vamos tentar o paulista. Bom, a gente ganhou o paulista. Tentamos o brasileiro, ganhou o brasileiro. O sul-americano era uma coisa muito... Impossível, a gente achava. Muito impossível. Daí no outro ano, vamos para o sul-americano. Fomos para o sul-americano, deu certo. Foi da Argentina? Foi, da Argentina. Né? Tem a medalha aqui, ó. Essa medalha. Mostra a medalha aqui. A gente ganhou 4 nessa época, 2. Eu ganhei 2 modalidades e ela ganhou medalha, 2. Bonita, pesada, cara. Ela parece um material parecendo chumbo. Essa é a da Argentina. Mônica e Reginaldo, vocês ganhando essas medalhas, tendo essa participação, a gente sabe que as inscrições são caras, muitas vezes, né? A maioria das vezes são caras. Viagens, né? As dificuldades de viagens, vocês que saíram fora do Brasil, né? Essa dificuldade medonha, a gente sabe, principalmente esses esportes individuais, o que passam. Às vezes consegue algum patrocinador ou outro, né, que ajuda.
E em forma de valores, vocês estão milionários, que eu estou sabendo, né? Pelas competições que vocês ganharam. Hoje vocês estão com burro na sombra. Quando a gente... Não é bem assim, Ismael. O burro tá na sombra lá no sítio? Tá no sol queimando, viu? Sol queimando. Quando a gente ganhou o Mundial... Isso que eu ia perguntar pra você, só te cortando um pouquinho. A gente chegou até o Sul-Americano, tá? E você pensava no Mundial antes? Como você via o Mundial assim na sua cabeça? Que era impossível chegar? Não, pior que não. Pior que eu não sei se é um problema que eu tenho de achar que é fácil as coisas, eu achava possível. Quando eu falei no ônibus, voltando com o pessoal, vê lá, é impossível. Tipo, tem um cara que eu treino junto com ele às vezes o disco, eu falei pra ele, vamos tentar um Mundial? Ele falou... Você tá louco, cara? Ele acha impossível, né? Mas eu sei que ele pensa pequeno. A semente já foi plantada, acho que ele vai. Sim. Pode falar o nome da pessoa que sempre... Não, incentivador seu. Sim, esse rapaz é o Jefferson de Pirassununga. Ele é um cara no disco. Sim. Mas a gente tá já tentando... quem sabe vai dar certo. Mas... No Mundial, a gente ganha quanto? R$1 milhão? Acho que o patrocinador deu. Não é assim, cara. Esse esporte a gente paga pra fazer. A gente paga. Praticamente tem gente de boa fé que ajuda, só que as coisas não é fáceis. Premiação não é em dinheiro, só não é fácil para todo mundo, para o comércio, por exemplo. Fácil. Não pensa que um cara que tem uma loja de suplemento, por exemplo, ele também está milionário. Aí um cara chega lá e fala assim, arruma aí pra mim, tal. Ele tem que pagar as coisas, ele tem que ter a família. Ele te ajuda com suplemento, ele ajuda no que ele pode, né? Exatamente. Dinheiro é zero. A parte financeira é zero. A parte financeira a gente é zero. Perde. A gente gasta. Eu tenho dívida ainda dessas coisas ainda. Tô pagando ainda. Nós temos uma pergunta aqui do Leonardo. Reginaldo, um excelente profissional, ele está dizendo aí, que você é um excelente profissional. Onde você consegue tanta energia e por que o dia a dia dele é corrido, né? A gente sabe aí que você é corrido e é onde você consegue tanta energia. Você toma algum suplemento? É isso que acho que ele quer saber, se você... Sim. Da onde você tira tanta... Boa pergunta. Até entra numa parte que eu gostaria de falar. Primeiro é gostar disso. Às vezes, que nem a pandemia, eu não treinei. Você fica louco sem treinar, porque eu só fiz isso. Eu treinei várias coisas, mas sempre treina. Tem que aquele desgaste. Então você fica louco se não treinar. Esses 2 anos de pandemia, 2 anos, né? 2 anos. Eu acho que eu envelheci 15 anos em 2 anos. Muita gente envelheceu. Eu envelheci uns 4, porque eu também parei com a pandemia. É terrível. E tá chato para voltar até. Tá. O lance de suplemento, o que acontece é o seguinte. Esse é o chave da coisa. Eu e ela, eu ponho a mão no fogo. Não ponho a mão no fogo por mais ninguém de quem participava dessas mas a gente não usa nenhum anabolizante, nenhum asteroide, nada. Nenhuma dessas coisas. Que é comum você ver em competições desse tipo. 90% das pessoas. 90%. E isso dá força realmente. E ninguém acredita, viu, quando a gente fala. Só que não é uma força verdadeira, né? A longo prazo não te traz saúde. Mas em suplemento, que eu indico até que a gente toma, e só foi ele, a creatina. Sempre foi creatina. Olha, tem o Braz aqui também mandando um abraço pro Reginaldo, tá? Meu grande amigo, desejo sucesso. O Braz, ele tá mandando um abração. O Braz. Nossa, o Braz é da época do Agrindas, cara. Cada música que a gente ouvia. Ligava no último, as crianças ficavam pulando, parecia 2 loucos. Um abraço, um cara muito gente boa. Tem mais, Ismael? Depois eu vou pro Face. O Rogério da Morada do Sol. E quanto à alimentação? Você disse aí, né? A alimentação é o mais importante, né? A pessoa é o que ela come. O que eu fazia de extraordinário, se isso aí interessa para alguém, a parte de proteína, eu não comprava proteína, eu tomava 2 litros de leite por dia. E uma outra coisa diferenciada assim, é os ovos. Para o Mundial era 1,5 por dia, 6 de manhã e 6 no café da tarde, só que eu optei por tomar cru. Eu batia ele cru, ponhava café e tomava. Só que isso é uma coisa que me ajudava bastante. Isso até hoje, né? Que ele adquiriu para a vida esse lance só que dos ovos. Hoje eu diminui um pouco a quantia, e quando eu não estou em competição, eu diminuo, né? Tanto que para a preparação para o Mundial foi diferente, né? Tanto o treinamento, para o primeiro Mundial que você foi. Para o primeiro Mundial foi uma cacetada. Como foi o primeiro Mundial quando você foi?
Primeiro Mundial foi difícil pra caramba. Não a parte... Porque as pessoas pensam que competir é assim, né? Você faz isso na academia, é fácil, você chega lá e... Mas Muda não é tudo, assim. né? Muda tudo. O ambiente, Conseguir alimentação. dinheiro pra ir, a encrenca que é conseguir dinheiro pra ir. Tem toda essa dor de cabeça ainda. Você tem família, você tem o serviço, você tem que treinar, associar o treino a tudo isso. Chega lá uma coisa simples, a água, aqui nem aqui, ó, a água de lá, não tem como. A água nossa, acho Lembra que na Argentina como a gente sofreu com a água? ela é abençoada, a nossa água aqui é muito boa. Verdade. A água de lá, ela é como se fosse salgada. Salobra. A gente sofreu. É uma água péssima e sente. Você sente a diferença. Fala assim, tá louco. Só que no Mundial você fica 15 dias lá. Acho que ficamos 19 a primeira vez, ou a segunda vez. Acho que na segunda vez a gente ficou muito lá. Tá Não via a louco. hora de vir embora. É difícil. Não é fácil, mas não é impossível. Se um pangaré que nem eu fez, qualquer um faz. Ó, o Sandro, lá do Parque Universitário, qual o limite máximo que você já levantou e se você tem e almeja algum outro limite? Ah, sim. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Para vocês entenderem isso, volta nesse assunto da água aí. Eu já saí de casa erguendo 310 quilos. Não completei a prova Levantamento terra. Levantamento terra. Não completei a prova total, porque nos treinamentos eu não faço isso para não ter perigo de se machucar. Lesão, você tá sempre ali com ela pau a pau. Eu já me machuquei antes de prova e eu sei como é difícil. Mas para ter uma ideia como faz diferença. O meu em prova, valendo, foi 271 quilos. Eu já, por exemplo, no WhatsApp eu tenho uma foto de perfil no mesmo Mundial que eu tô com 280 quilos. Eu ergui, mas foi invalidado. Tem as regras da prova. Tem as regras e foi invalidado aquilo lá. É impulso, aquele... Esse foi do segundo Mundial, né? Do que você segundo foi. Mundial. Que nem você pega o Strongman, se eu fosse erguendo com o Strongman, se eu treinar direitinho e fosse erguer o Strongman, dava para erguer 350. O problema é as regras. Tem que ser subir certinho. de boa. Tem um monte de regra, não dá nem para falar Não dá aqui nem agora. para explicar, porque são muitas. Mas assim, em casa... E você tem a medalha dessa O Mundial, participação? esse que ele tá falando é do segundo Mundial. Do foi onde segundo você... Mundial. Foi onde ele É. conseguiu ganhar a medalha de primeiro lugar de campeão mundial e também recordista, né? Na época E foi recordista Foi mundial. recorde o levantamento que ele fez. É ó. pela confederação? Isso. Pela federação, é. Federação GPC. Essa é a A GPC, GMC. isso, GPC. GPC. Essa é a do powerlifting, É né? do Depois powerlifting. a Abram é a do levantamento de disco, que é a do atletismo. Certo. Aí Eu depois vou- a eu gente vou vai só- falar da Abram. Falar rapidamente aqui, Mônica, lembrando nosso amigo André Colatti. Ô, André, rapidamente, hein? Algumas de suas conquistas, né? São 4 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão sul-americano, um vice-mundial, um mundial e recordista da época, né? Sim. Agora, esse aí foi já de levantamento de peso. Agora, Isso. no disco, né? As suas conquistas. 2 vezes campeão nos Jogos Regionais, um Paulista Master e uma vez na Taça Brasil Master. Exatamente. Certo? E aí que já no disco, como que veio você, depois de tudo isso aí, você veio optar pelo disco? É que você já brincava com o disco lá atrás, isso que você falou, né? Sim. Eu optei pelo seguinte. Primeiro, volta naquele assunto da alimentação. Porque a gente do powerlift é taxado como dopado. Os caras é bombado, os caras tomam droga, toma tudo. Bom, Por isso que levanta aquele peso, é assim que eles veem as pessoas. não que- sendo modéstia à parte, eu fui campeão mundial no levantamento de peso. E como foi pra você ser campeão mundial, Reginaldo? Antes de responder essa pergunta do atletismo. É o que eu sempre quis. Você sempre quis isso. É a coisa de criança. Eu queria isso. Sonho de criança tem muitos tipos de sonho. Queria ser o homem mais forte do mundo. Não é bem por aí, mas naquele momento, naquela prova, eu fui. Mas acho que no seu esforço que você Sim. faz, você Foi a recompensa, né? Tá realizado Realizou. isso, né? Sim. Porque você é autodidata aí, tô vendo na parte do esporte, os treinamentos, você mesmo que fazia seu treinamento, você mesmo, a sua alimentação, praticamente você lia alguma coisa e às vezes pegava dica com próprios colegas de competição, né? Eu comecei. Então, exatamente. Só uma coisa, só voltar para não eu esqueço daquele outro lance. Sim. Esse lance
Como é? Do disco? Do disco... Como que foi a pergunta? A gente falou aquela outra primeira, foi do que a gente... Por que eu migrei? Isso, migrou porque você do migrou peso do pro peso disco. pro disco. Voltou de novo no disco. Então, a gente é taxado como dopado. E eu gostaria de mostrar, não é para me vangloriar, é para mostrar para as crianças, para mostrar para os meus parentes, Que não é impossível. sobrinhos que estão vindo, mostrar que não O caminho certo. não precisa de porcaria. Então eu fui para um esporte que não vai ter, não pode usar porcaria. Se você for para um Troféu Brasil, não pode, vai catar no doping, tá? Tem doping. Então o que acontece? Eu vim para ele, por enquanto eu tô conseguindo ganhar no Master, só que esse ano eu quero competir na Open. Na Open, que é de todos os atletas, todos. Que é o aberto, né? Então eu tô me preparando, tô treinando para isso aí. Beleza, então eu migrei para isso pelo seguinte, eu tive a sorte de conseguir um primeiro lugar no Mundial, um segundo lugar e um primeiro. Agora eu quero fazer um outro esporte. Eu quero mostrar de outra forma. Eu posso te interrompendo mais uma vez, não é sorte. Eu acho que é seu esforço. Você é um campeão pelo que você sempre almejou. Você focou nisso, entendeu? A sorte ajuda quem trabalha, né? Sim. O que acontece é o seguinte, tem tudo a ver. Eu falo sorte pela saúde, de ter nascido na família certa. Aquilo que é sofrimento para uns é treinamento para outros. É um treinamento para mim, foi desde criança mexer com gado de leite, fazenda, a gente tocava fazenda. Já tudo. é um treinamento. É treinamento, É um sinceramente. treinamento, É assim que funciona. Se você pega uma criança que ela tem uma boa vida, ela não consegue ser um esportista. Se deixar ele até 18 anos, Parado. de boa num sofá, depois você levanta ele pode conseguir? Pode, tudo pode, mas é difícil. É difícil. O risco Você de também lesão tem é um maior. biotipo, né? Você tem um biotipo que te ajuda, né? a tudo isso. Então, é a parte da sorte. Um pouco o biotipo, um pouco a família, de nunca faltou comida, nenhuma vez, nada. Essa aí é a sorte. Eu tive sorte nessas partes. De sempre ter comido bem. A fazenda te faz isso, não falta as coisas. Verdade. Na fazenda, quem quer morar na fazenda vai morar na fazenda porque é uma vida muito boa. A gente não tem conflito com o vizinho, essas partes de briga por causa de cano d'água. É um a sossego, gente não tem Ismael esse do daí. céu. Eu É tranquilo. Eu já morei em sítio. Até os 10 anos eu morava em sítio. E a falta de opção para outras coisas, você vai treinar. E é assim que acontece. Reginaldo, tem a pergunta aqui do Anderson, do Centro. Reginaldo, você teve no início alguém que você se espelhou? Você se espelhou em alguém no início? Nossa. Ó, é uma boa pergunta. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Eu tenho uma adoração pelo Oscar Schmidt do basquete. Nossa, maravilha. Sensacional. É um fantástico. Você falou, ó. Esse cara jogar de graça para a seleção. É isso aí, esse cara. Eu não posso nem falar muito, senão começa a cair. Tem poeira aqui do estúdio, cai no olho, pronto. Mas é um cara que eu gosto. Vamos para o Facebook agora? O pessoal do Facebook está acompanhando a nossa live. Obrigado pela audiência de vocês também. O pessoal da Regional FM, agradeço também imensamente a audiência de vocês. A Rosana Augusto, bom dia. Ocimar Rui, cabeleireiro e clientes assistindo. Obrigado pela audiência de vocês. Parabéns, Regional FM Descalvado. A Dinalva Marquezin está acompanhando também. Ela falou, parabéns, Reginaldo, por representar nossa cidade no esporte. O Zé Roberto também, parabéns, cara, você representa Descalvado. E a Helena, parabéns, Reginaldo, continue no esporte representando Descalvado, sucesso sempre, abraços. Obrigado, galera. Deixa eu falar um negócio e obrigado que vocês estão falando, muito obrigado mesmo. É um pouco de todo mundo, é para mostrar, todo mundo pode, então eu posso representar, estou representando os descalvadenses. Vou falar um lance desse daí. Pro Mundial, no primeiro Mundial que a Mônica não foi, eu levei as duas bandeiras. Eu levei a de Descalvado e a do Brasil. A primeira prova minha foi no Powerlift. Eu peguei um 4º lugar. Aquilo lá me matou. E os caras chamou pro pódio e eu tinha que encostar no pódio. Eu tinha que abrir uma bandeira. E a de Descalvado eu não conseguia abrir. Eu abri a do Brasil, mas não abri a de Descalvado. Mas aquilo lá pra mim serviu pra cacete. Eu tive mais 10 dias lá esperando a minha prova. Eu fui juntando aquilo lá que nem um veneno.
É horrível isso quando É que nem um acontece veneno, eu isso, fui né? juntando. Na hora que chegou na prova, eu fiz uma jogada de mudar de categoria, eu fui para uma categoria acima, e eu peguei um húngaro, um miserável lá, que ele fez uma jogadinha, ele mostrou um peso menor do que ele levantava, Tem essas coisas também, viu? De É. jogadinha na hora da que competição. isso faz parte na Faz. Olímpica, em qualquer uma. Faz. E o cara era um monstro. Ele era um monstro. Na época, era impossível ganhar dele. E eu peguei um segundo, mas aí já subi no pódio. Aí eu abri a bandeira de descalvado. E eu queria que a turma visse, quando você abre a bandeira, a nossa bandeira é muito bonita. É muito bonita. A gente sempre leva ela nas competições. Quando abre, o pessoal... Isso é de Ela é arrepiar, muito bonita. viu? É muito bonita. Reginaldo, é de arrepiar você Eu nem aguento contando falar disso aí. essa história. Eu sei que você se emociona. O sul-americano também foi legal quando a gente levou a bandeira, a gente abriu no pódio. É uma sensação, Ismael, não tem como explicar, é só para quem passa por isso mesmo e é única, uma sensação única de você estar lá em cima. E quando você consegue chegar lá no alto e toca o hino do Brasil, você lá com a bandeira da cidade. E esse lance do hino. É, esse lance do hino Esse do hino é uma coisa que eu carrego, uma coisa que falta, quem sabe um dia. Eu teve o Mundial. Por que eu fui pra quebra de recorde? Você quebra o recorde, canta o hino. Se pegar em primeiro. Mas aquele dia os malditos esqueceram. Esqueceram, foi verdade. Ele quebrou o recorde e não cantou o hino. Mas tá bom. Mas você conseguiu. O Júlio César, do Centro, está perguntando, Reginaldo, que conselho você daria para essa nova geração que quer iniciar no esporte? Inclusive, eu ia te perguntar isso depois. Qual é o seu conselho para quem quer chegar no esporte, chegar a competir como você, representar Descalvado como você representou? O esporte é assim, ó. Não pode ter pressa, usar porcaria para conseguir rápido. Para chegar rápido. Não vai longe. Não vai longe, vai cair no meio do caminho. Eu sou uma pessoa que observo desde criança e eu vi que cai no meio do caminho. Você pega um top muito alto usando porcaria, qualquer uma desses anabol, o humano, no meu ver, o humano não domina a química ainda. Se você usa, faz mal. Tudo que é químico faz mal. Procura um nutricionista, começa com um nutricionista bom, vai ver gente boa fazendo aquilo que você quer, observa os top, vê como o top realmente treina, não só o treino que ele põe na internet, que às vezes é mentiroso. Tem que observar. Você tem que estar no meio dos bons para ficar melhor. Se você fica no meio de pangaré, você fica daquilo para menos. É a alimentação e ver top. É que nem os meninos que jogam do futebol. Eu tenho dó de ver molecada aí tentando, fazendo peneira, tudo. Mas eles não vão ver os top. Como que eles vão jogar se eles não vão no estádio ver como que é a explosão de verdade de um jogador nível acima? Se não vê isso, não consegue. Então qualquer escolinha, se tiver algum professor ouvindo, arrecada dinheiro, vai ver um treino do Santos um dia, da molecada do Santos, vai ver a molecada, marca um jogo contra a molecada do Santos, vai tomar um ralo, só que daí, a hora que você for jogar, aí a moleque sabe como é. Agora, se você nunca viu como funciona, como você vai fazer? Que nem eu queimava a cara, eu ia na competição, tomava um ralo, mas eu via como funciona. Marcava quem que é os top, no outro ano eu voltava no veneno. É assim que funciona. Eu acho. Funcionou pra mim. E você está dando exemplo que tem que tomar ralo, né? Tem que perder. Nem mas sempre é só ganhar. Tomar ralo dos tops, exatamente. né? Não, sim. E aí você vai aprendendo com essas derrotas. Isso você me falou uma coisa no esporte, que muitas vezes a primeira derrota o atleta fala, poxa, eu vou parar. Né? Ou a primeira peneira que algum garoto vai aí do futebol, ou a gente tirando como todo esporte, eu não fui bem, né? Aquele dia não era e você desistir. Então você é um exemplo que está aí vivo, né? Para Descalvado e para o pessoal do esporte que tem condição de chegar lá, mas fazendo os treinamentos corretos, não usando nada químico, né, que você muito exemplificou aí, isso de início vai te satisfazer, vai te dar pode até dar uma vitória, só que mais para frente vai te cobrar do teu corpo. Você vê o que acontece em todas as academias, cara. A academia, o exercício é para saúde.
Aí o cara vai tomar uma porcaria que vai matar ele. Então não tá batendo. Não tá fechando a conta e tá errado. Não funciona dessa forma. E a gente sempre vê notícias aí de atletas Eu vim de uma família que tinha... Eu não sabia. Meu bisavô andou erguendo uns pesos há muito tempo atrás na estação. Erguia com o dente e tal. Aquelas coisas loucas que fazia. Então depois você foi descobrir É, isso? eu vim descobrir esses dias atrás conversando com um cara. Os meus antepassados... porque... Eu vou usar uma porcaria, eu não sou justo com eles, não sou justo com ninguém. Se você usa uma droga que vai aumentar minha força em 200 vezes, vai aumentar mais de 200 vezes a minha força. Não adianta. Você falando em antepassado, nós não podemos deixar aqui de mandar um abraço pro Ragnar e pra Rebeca, os filhos da Mônica e do Reginaldo. Os terroristas. Nossa. Eles, certeza, eles estão nos vendo, né? Eles estão na casa da avó hoje, da mãe dele. Meu Deus do céu, deve duas estar... crianças maravilhosas, né? E não poderiam ser diferentes. Meus outros 2 filhos. a Elizabeth e o Luiz, né? O Luiz e a Elizabeth. O Luiz se formou em educação física. É um menino bom também. A Elizabeth, que eu queria colocar ela nos 100 metros. Sempre perturbando ela. Não sei se ela vai querer, não. Que idades que eles são, o Luiz e o... O Luiz tem 21, a Elizabeth tem 19. Maravilha. E a Rebeca tá com... A Rebeca tá com 8 e o Ragnar 1 ano e 8 meses. O Ragnar era nosso... Aqui ele acompanhava a gente todo dia, né? Ele já tá chutando bola lá em casa já. Maravilha. Ele com 1 ano, acho que ele com 1 ano ele tava chutando. Chutando ele corria já com a bola. E então... A medalha, você mostrou a medalha aí. Falta quais medalhas para você mostrar pra gente? A do ano passado, do lançamento de disco, né, amor? Essas daqui são do disco. Já é uma outra etapa, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Paulista. Essa daqui é do Paulista, ó. Paulista e essa do Brasileiro Master. E o Brasileiro Master. São do ano passado, essas 2 medalhas. Foram as últimas provas que você participou, na minha cabeça, na minha loucura, eu penso que se eu conseguir participar do Mundial Master... e eu conseguisse, por acaso, vencer o Mundial Master, é como se eu tivesse idade dos caras na época e eu tivesse o treinamento, eu também conseguiria. Ou, pelo menos, chegar perto deles, né? Tipo dos caras hoje, dos top olímpico, né? Tem o Maurício aqui do centro, ele diz assim, ó... Infelizmente, o esporte no país... não tem nenhum apoio ou patrocínio, principalmente para quem está começando, somente para atletas consagrados. É um assunto complicado ainda. Isso mesmo. É um assunto complicado ainda no Brasil. É isso mesmo. Quanta gente boa se perde no caminho. Só que o cara que quer, ele quer. Por isso quem está pensando nesse esporte, está pensando, um menino que está pensando em ser um jogador... Você quer realmente? Será que você está querendo realmente? Se quiser, consegue. Consegue chegar. Mas não tem conversa. Eu não estou falando um papo furado para incentivar só, não. Se o cara quer uma coisa, ele consegue. Ele só não está querendo totalmente. Isso é verdade. É difícil para todo mundo. Às vezes, no Brasil, às vezes não, sempre, né? Nós vemos o pessoal de menor poder aquisitivo partir para o futebol porque eles, que nem você falou, vê os tops aí, vê o salário dos tops, né? Então fica aquela ilusão. Mas são poucos que chegam lá, né? E que recebem salários. Mas tem muita gente que sobrevive do futebol, né? Mas até ele atingir um recebimento, um salário, muitas vezes os treinamentos, até vamos dizer, as categorias de base, hoje já muitos empresários, né, já carregam esses atletas até uma certa idade, né, e tem alojamento, tudo, mas tem outros lugares, outros times que não alojam, né, então a grande dificuldade muitas vezes é o transporte, né, alimentação. Então, muitas vezes, param nesse meio de caminho por não ter essas oportunidades. Deixa eu te falar aqui também, o Guilherme Brandon, lá do Tamanduá, mandando um abraço aí para você. E tá curtindo Guilherme, aí o nosso bate-papo, tá parabenizando a regional aí, né? Obrigado. Então, Reginaldo, vamos lá. Você tem muita história aí para... Sim, esse lance aí mesmo para um menino que tá querendo...
Aproveita enquanto ele não tem família, não que família faça mal. Eu comecei a ganhar as coisas, algumas coisas com ela. Quando eu tive uma família, foi com ela que eu comecei a ganhar. Então, tudo bem. Mas um menino ainda que não tem família, não se importa muito com roupa, com muita coisa, tem que pegar firme no que ele quer. No que ele quer, no sonho focar dele. no que quer. É onde que vai conseguir. Muita dedicação, né? Vai ter hora que vai parecer que tá tudo torto. Continua a mão um pouquinho que abre. Às vezes entorta até mais, mas daí abre. É assim que funciona. Tô falando que um cara velho tá falando que já passou por tudo essas coisas que os caras querem passar e eu passei. Futebol, se eu tivesse insistido, tinha conseguido. Se eu tivesse insistido, tive uma oportunidade. Joga muito bem. Quando eu tava no Palmeirinha, tem um cara lá que era o sogro do Vanderlei Luxemburgo. E ele ia lá. Luxemburgo era o cara do Palmeiras naquela época. Ele falou pra mim, você consegue largar tudo e ir num time comigo pra ir treinar? Eu falei, eu consigo. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, e hoje eu entendo minha mãe. Eu sou pai agora e eu sei como que funciona. Ah, não é bom mexer com isso. E eu larguei. Não fui. Mas o cara tava lá dentro. Talvez eu ia conseguir chegar numa escolinha. Lá, escolinha não, que eu tinha 18 anos na época. Mas tinha uma força física boa pra... Mas, que nem eu tô dizendo, se insistir, talvez não era o que eu queria. Porque senão eu tinha insistido mais. Funciona dessa forma, né? Pelo menos eu penso. E uma coisa, Ismael, que a gente conseguiu, ele conseguiu primeiro, né? Que ele foi no Mundial, o primeiro Mundial que ele foi, eu não fui. Foi conseguir atletas de Descalvado participar de um Mundial pelo município. Isso foi um grande marco para a cidade. As pessoas acho que não imaginavam que isso poderia acontecer algum dia. E aconteceu. Isso aí não estou falando que eu participei. Todo mundo, até você... Sim. Todo mundo da equipe participou, foi uma guerra pra gente. Mas foi uma coisa grandiosa. Se as pessoas não sabem, e se não mudou nada na Câmara, que eu não sei, nas leis, mas eu acho que não mudou, um atleta que venceu um regional, não os jogos regionais, um regional de qualquer espécie que seja do seu esporte, você já passa a ter direito, se a prefeitura tiver condições de ajudar, já não vai ser uma coisa... Tipo assim, a pessoa pensa que eu chego lá e vou lá no gabinete do prefeito, ele tem um cofre, ele abre, ele pega o dinheiro e me ajuda. Não é assim, não. Ele não pode fazer isso. É burocrático. É um dinheiro do povo, tem que ter papelada. É burocrático. Todo mundo não entende disso. Fala besteira. Então, na parte burocrática, a gente conseguiu abrir o caminho. Tipo assim, você conseguiu ganhar um regionais, tem um certo índice, pode ir num estadual. Conseguiu um estadual, você vai para um brasileiro vai para um sul-americano e para um mundial. A cidade pode te ajudar. Ela pode te ajudar. Não significa que ela tem fundos para te ajudar. Exatamente. Mas aí, se ela te ajudar, não vai ser uma atitude criminosa. Porque eu me esforçando, se o cara da prefeitura me ajuda, pega um dinheiro e me dá, é ilícito, né? É lógico. É bem burocrático essa parte. Teria que entrar num cronograma, né? Que muitas vezes o cronograma do esporte, né? Exatamente. De um ano para o outro. Todo ano, Ismael, essa parte era eu que fazia, eu sei como funciona e é bem chata. Chega durante o ano, você pega lá o calendário, você vê quais provas você vai participar, isso você passa para a Secretaria de Esportes. E se está dentro do que eles conseguem te ajudar, eles te ajudam. A gente recebeu bastante ajuda dessa parte, dessa forma. Mas é burocrático, você tem que seguir um tempo, tem o tempo limite para você entregar. Não adianta chegar lá e falar, eu quero para ontem. E não volta adianta. lá atrás nisso aí. Nisso que ela está dizendo, volta lá atrás. E o treinamento, e o seu serviço. Exatamente. Você tem que juntar tudo isso. Tudo isso faz parte. E tudo isso a gente mesmo fazia. Mesmo competindo, a gente tinha que correr atrás dessa parte burocrática também, que não tem quem faz pela gente, entendeu? A gente que tem que fazer. Tem alguma pergunta? O Beto, do centro, tá parabenizando o esforço e dando sucesso aí na sua trajetória de atleta, né, Reginaldo? Obrigado, Beto. Do que tipo... representando, né? Tudo que você representou aqui, o bem para Descalvado. Ele está te parabenizando, né? E quer que você continue. Aqui está falando que quer que você continue representando sempre Descalvado, né? Nessa sua trajetória. E assim, ó... Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu vou tentar mais um ano. Se eu conseguir, se tiver saúde para isso, eu vou tentar. Vamos ver até onde que a gente vai.
Conseguindo tudo que você já conseguiu até hoje no esporte, quais são seus planos agora para o futuro no esporte? O que você almeja ainda dentro da modalidade que você pratica? É tentar índice para os abertos, que é uma coisa no atletismo e nessa prova em especial nunca teve índice Como que calvado. consegue o índice para os abertos? O índice são marcas lá demarcadas lá que você tem que atingir aquela meta. Tem lá na federação. Na né? federação para você poder participar de uma prova, porque senão vai todo mundo na prova. Seria Aí fica CBAT, muitos atletas, é. fica impossível. Então, no caso do disco, por exemplo, são 41,5 metros. Eu tenho que atingir 41,5 metros para mim participar dos jogos Seria nos abertos. Jogos Regionais, né? Nos Você teria que jogos participar regionais, dos Jogos Regionais. Aí vai para os jogos abertos. Se por acaso nos abertos eu lançar um 46, se eu não me enganar, eu tenho já uma oportunidade do Troféu Brasil. Exatamente. E isso não interessa se é Masters, a idade, se você tiver 100 anos, jogou 46 metros, você vai participar. Qual é a sua idade hoje? 48 anos. 48. Você vai disputar com o pessoal de 48 ou pode entrar o Master? De 40 a 50 anos. Eu participo contra esses caras. Quer dizer, eu tô com 2 anos para 50, eu já, assim, a grosso modo, tô levando desvantagem que eu vou pegar cara de 40, por exemplo. Sim, na modalidade. Você está no final da categoria Eu tô no ali final da modalidade. categoria, mas eu gosto, é uma coisa bom, que eu gosto. É bom, é um incentivo para você. Eu não vejo, se eu conseguir estar vivo com 50 anos, eu quero ir para um abertos e conseguir um pódio, cara, num abertos com 50 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que a gente falou sobre os jogos regionais, você que sempre participa dos jogos, como você vê hoje a participação das pessoas do município nos jogos regionais? Você acha que diminuiu? Como que está hoje a participação nos jogos regionais? Não tem mais atleta? Parece até que a gente combinou para falar, né? Mas não... Isso aí tá uma tristeza. Tá triste. Tá tendo futebol, não tem time, né? O Ismael pode falar, não tem mais cara para jogar, não tem time de fazenda, não tem mais nada. O esporte tá extinto. Pouca gente participa. Tipo assim, na escola, eu não acredito. Eu pergunto pra minha filha, por exemplo, ela vem, a Rebeca, o que você fez hoje de educação física? Fiz queimada. Falta um incentivo, eu acho. O principal esporte, a principal coisa da escola tinha que ser educação física. É a vida, é a saúde. Não tem nada mais importante que a saúde. Tem alguma coisa mais importante que saúde? Era tudo de mais importante. Não dá prioridade para a educação física. Na nossa época tinha Olimpíadas Escolares. É verdade. Acho que vocês lembram. Era uma coisa que eu, na fazenda, eu ficava louco para participar disso aí. Você acha que falta incentivo para que as pessoas, os jovens de hoje participem mais, por exemplo, para participar dos jogos regionais? Porque antes a gente via, ia muitos atletas competir. Agora hoje você vê, não vai quase ninguém. Falta divulgação, será, para os atletas? Falta divulgação para os atletas, porque geralmente vem os jogos regionais, quem fica sabendo? Os atletas que querem competir, que vão atrás da informação. Porque aqueles que não vão e querem ir, não sabem quando tem os regionais, quando que é, como participa, como faz. Eu acho que falta um pouco aí de informação. Exatamente. Mas assim, essa geração de hoje que está tendo filhos, os que estão tendo filhos, que têm idade para filhos, já pegou uma geração, já são pais que já não participou do esporte, já pegou essa época ruim. Sim. Então eu creio que para endireitar isso, teria que começar na escola. Educação física ser acima da matemática e do português. Educação física, meu filho não sei o quê, põe capacete nele, põe um capacete no menino, põe joelheira, embrulha ele no prato com bolha, mas ele tem que participar. E reprovar. Reprovar também. É perdendo que aprende, sabia? Mas reprova de matéria. Se você não passar no físico, por quê? Isso aí vai evitar posto de saúde, pro governo. Eu nunca ouvi falar que reprovou educação física. É verdade isso, viu? Chega lá no... não tem. Eu já vou invadir uma outra parte. Senta lá em frente o posto de saúde e dá uma olhada as pessoas que entram. Eu não estou desmerecendo, não é todo mundo. Mas olha as pessoas que... Não que vão levar crianças, mas as que precisam para a saúde deles. Ou é obeso, ou é muito magro, ou é obeso. É pessoas que não... sedentárias. E é só treinar, cura tudo. Papo sério. Começa devagar, né? Cura tudo. Vamos dizer, na minha época,
o esporte era de manhã você fazia educação física e à tarde você estudava. Ou se você estudava... O meu também. Você estudava de manhã e fazia a educação física. E pessoal da fazenda era dispensado, né? Vou dizer, quem que morava na fazenda, eu sei que era dispensado, que não tinha obrigação. E você, por isso que você é um exemplo, que você partiu para outro lado e conseguiu tudo isso que você está conseguindo. Mas até hoje falta incentivo, viu? Falta durante 3 anos, 5ª, 6ª e 7ª série, eu era dispensado, mas eu fazia questão de vir. Eu dava um jeito, posava na minha avó e fazia. Então é assim, a parte de incentivo do esporte que a gente vê hoje, o esporte, falta os gestores do esporte a incentivar, a dar oportunidades. Não é só futebol, porque não, tem outras não é só futebol de salão, Exatamente. não é só futebol. Mas a gente sabe, a gente tem acompanhado aí, Descalvado ainda tem na parte social, ela está na área social juntamente com a educação, né, que é o projeto Criança, criado lá em memória aí, o Dr. Cid Muniz de Barreto, então, né? Ismael. Lembrando, e o projeto Criança continua lá, até mandar um abraço para a Márcia, que tem feito seus esforços, mas ainda ela é uma dedicação assim, mas ainda não é para competição. Né? Sim, então, é um incentivo, né, Ismael? Inclusive tem aqui no nosso Facebook a Rosana falando, temos que lembrar do projeto Criança, sonho realizado do Dr. Cid, para além dos funcionários até hoje por nossas crianças. Minha filha quer participar do projeto Criança, mas mora na fazenda, aí fica complicado. Você falou de um negócio que é muito interessante. Não é só futebol. Tem um menino gordo e grande, que menino gordo são os grandes. Ele fica isolado. O biotipo dele não é para aquilo. O professor tem que identificar. O professor tem que ser psicólogo, cara. Ele tem que identificar aquele menino e partir ele para outro esporte. Exatamente. Você vai evitar uma depressão do menino e você vai ter um atleta do cacete. Eu vejo aqueles meninos grandão com potencial do cacete e não tem incentivo. Esporte é futebol. E a gente observa isso nas pessoas, viu? Quando a gente vê às vezes um menino grande, novo, né, forte. Nossa, a gente fala, olha a modalidade dele, imagina. Outro dia mesmo eu vi lá esporte. eu vi ontem, no caminhão ainda vi o cara passando. Hoje ele já deve ter uns 20 anos. Eu falei com um cara que trabalha comigo, o Geraldo. Eu falei pra ele, puta, esse cara no lançamento de peso, ele pesa uns 160 quilos. Forte. Se treinar. Ninguém falou nada. Teria que partir dele. Mas às vezes um professor planta a semente ali e vai. Ele fica com aquilo. Então eu acho que hoje é a escola ou os pais tentar, né? Ó, aqui no Facebook a Laide tá falando boa tarde, Laide, para você também. A Juliana Capelaro. Juliana. Parabéns, Mônica e Reginaldo, que Deus continue abençoando vocês. Um abraço para você, viu, Juliana? Um abraço para todo mundo. A Juliana, nossa, ouvi ela trabalhando ontem. Né? A Ivone Planck tá falando aqui, ó. Você pensa no futuro ser professor e dar aula na sua modalidade? Isso aqui acontece assim. Nessa parte a lei talvez seja um pouco falha, mas tudo bem. Eu posso ser um campeão mundial e eu não posso dar aula se eu não for um professor de educação física. Tem que ter o curso. Eu tenho que fazer uma educação física. E já pensei mesmo. E uma coisa que eu gostaria muito era de ficar num ginásio tal, estudar e para tentar achar uma molecada, menina e menino. Isso sempre quis. Eu acho que a prioridade das coisas que eu faço é porque eu gosto disso aí. É bacana demais ver os outros ganhando. E quando a gente montou uma equipe mesmo, depois que eu me toquei, eu não estava participando bem por causa da equipe. Eu ia lá e vibrava com os caras, Eu fico calmo comigo, com a minha prova. Mas eu fico nervoso com os caras. Por causa das outras. Chegava na hora da minha prova, como era a prova de peso pesado, era as últimas. Eu estava morto. Mas por que está acontecendo que eu estou morto para a prova? É porque eu ficava torcendo. Tenso com os outros. Você do esporte individual, mas já vi que você é de equipe. Sim. Eu acho que até na sua profissão aí na prefeitura, e todos que eu conversei sobre você, que a gente conhece você aí no seu dia a dia, sabe que você é uma pessoa benquista e de equipe, né? Todo o pessoal já disse aí. Ô Ismael, a gente esqueceu de perguntar para ele como que é o seu treinamento. Qual lugar que você treinava, onde você treinou para o Mundial, que nem agora você treina para o lançamento de disco, onde é feita a sua preparação para as competições? Eu comecei em casa e treinava em casa com as coisas que tinham, tudo bem.
Quando a gente começou a se destacar um pouco, e eu procurei ajuda, que a gente tem que procurar ajuda de outras pessoas Exatamente. em matéria de treinamento, Não é só treinador, sozinho. nutricionista, tem que fazer isso. Não usando anabolizante, você tem que usar essas coisas. Você tem que... Bom, eu treinei em academias também, as pessoas facilitavam para mim. Tudo bem, mas a base é na fazenda. Por exemplo, agora no disco, não tem outro lugar melhor no mundo pro disco que o pasto. Eu treino no pasto. Exatamente. Eu fiz um cimentado nas medidas. É um cimentado rústico? É. Só que é na medida. Tá medido, Então certinho. o cara tem que ser um pouco inteligente também. Faz a medida exatamente da prova e não tem erro. Pra você não se perder no dia, né? Embora a gaiola, que tem uma gaiola de proteção para não cair o disco nas pessoas, a hora que você entra na gaiola, ela dá uma pressão no seu ouvido, né? Mas isso aí a gente já velho já não tem mais essa pressão, acho que não ouve direito, então. Mas eu treino em casa, os pesos, tem alguns pesos lá, peso de trator, peso, é peso, tá marcado lá, é peso quadrado com peso redondo e triangular, mas é peso. Funciona. Então, a pessoa quer fazer uma coisa, ela quer o pezinho certo, emborrachado, com a barra original, não vai conseguir. O cara que quer, ele tem que treinar com o que tem. Mas só que tem que ser inteligente, nas medidas e no peso certo. E se procurar ajuda de quem entende, um profissional. Tanto que a gente teve ajuda quando a gente foi pro Mundial, né? O que Teve. eu participei. Porque no meio desse esporte a gente conhece todo mundo. Conhece nutricionista, conhece professores que Paulo, dão não aula. que... Então- eu tenho que falar que nem o tipo Sim. Paulo Altoé. Sim. Aquele cara é o melhor do estado, um nutricionista do É cacete. O melhor. Só que como ele é um cara na dele, simples, fica na dele, não parece. E não fica divulgando, não parece. Mas o cara é bom pra cacete. É top. Lembra, a gente fez amizade com o Cícero, que ajudou a gente O muito no Cícero, Mundial. Pra vocês verem a diferença, tem um tempinho ainda, né? Tem sim. A diferença que é o julgamento das pessoas. Cai nesse lance que eu falei do Paulo. A mesma prova que participou o cara de Santa Catarina, o Cícero e a Grazi, Ele foi meu professor no Mundial. Foi muito eles bom. participaram, ele venceu no supino com camisa e ela no terra. A Santa Catarina, ele concorreu na cidade, das ruas da cidade dele com um caminhão bombeiro, a hora que chegou da prova. A importância. É importante. A gente foi num país que é o esporte de força, o primeiro esporte. Não é futebol, vôlei, Parecia nada. futebol quando a gente estava lá no ginásio. O ginásio de competitivo. esporte, a foto dos caras era do lado de fora, de tamanho tipo assim, 10 metros, a foto dos caras que venceu as provas. E o prefeito da cidade, foi o prefeito da cidade que cantou no Mundial, não foi? Um tenor. Não Foi sei, um tenor. Um tenor. No dia da prova. E a embaixadora do Brasil, da Eslováquia, estava na prova. A importância Só que eles dão parece pro que a gente esporte. foi apanhar laranja lá. Mas não é bem As pessoas assim. não dão tanta importância. Não que a gente quer que seja bajulado, não. É por causa disso. É por causa de, tipo assim, que nem eu volto É lá um atrás. incentivo para as outras Criança, pessoas. É. vê. Você vai no ginásio de esporte, você vê a foto do Bold lá. Tudo bem, foi o cara. Mas Você ele que não é fez alguma coisa, descalvadense. você fez alguma coisa, não tem a sua foto lá, você não sabe, você é uma barata. Para as crianças chegar e ver aquilo lá. Ô, ele vem, passa lá com o pai e fala assim, mas aquele cara lá, aquele cara eu vi na máquina, aquele pangaré que eu vi na máquina. Ele é Ele campeão foi isso mundial. aqui. É mais ou Ele menos fala assim, ele conseguiu isso aqui? Conseguiu. Puta merda, então eu consigo. Exatamente. É assim que vai ser. Mas É dessa forma. Tem mais pergunta aqui do nosso WhatsApp. Curiosidade do Guilherme. Reginaldo, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça quando você foi campeão? nossa, Será que é campeão mundial? Ele tá dizendo? eu falo umas coisas, parece que a gente tá se exibindo. Quem conhece um pouco sabe que eu detesto falar de mim, exatamente. cara. Eu só falo de mim pra quem eu gosto muito. E agora eu tô dando a entrevista. Em especial, no dia que eu fui campeão mundial, fui campeão com uma quebra de recorde. Tem um telão atrás das costas da gente lá no estádio, no ginásio de esporte. Só que é um ginásio de esporte gigante, né? É um telão de uns 10 metros também de altura. E fica a foto, a gente com a filmagem dali da hora, ao vivo, né? E aparece o World Champion em vermelho, World Champion, piscando. piscando. E apareceu isso no vídeo, quando E com eu peso. tenho o vídeo. E eu fui logo após, eu acho que a segunda, terceira pessoa, logo após o que cantou um tenor. Então tava todo mundo lá. As pessoas vêm na Foi legal. grade,
Elas vêm na grade ver quando é quebra de recorde. Mesmo o inimigo seu, na quebra de recorde, ele gosta de ver. É bacana, tá erguendo um peso que ninguém ergueu. Eu digo o adversário. O adversário. O inimigo de prova, mas adversário. Depois é todo amigo. Tudo amigo. Porque senão, se você não tiver outros competidores, isso que o pessoal, muitas vezes no esporte não percebe. Se você não tiver adversário, às vezes você não tem incentivo. Vai competir com quem? Então, não tem nada. Eu acho que muitas vezes é que você está falando aí. Descalvado está devendo nisso. Você precisa ter adversários, o que nem outros em lutas aí. Sim. A gente vê as dificuldades de muitos outros atletas individuais. Precisam surgir tem que ver adversários. Tem que ter um melhor para você buscar. No fim, nos brasileiros, quando a gente já era top na prova, a gente dominava a prova, tava louco para ver uma cara nova. Né? Será que vai vir? Ouvi falar que vai vir um cara lá do Paraná. Será que o cara é nervosão? O cara a gente ficava assim mesmo. Sempre assim. E esse lance do Mundial, no dia da prova, a hora que você ergue, você tá erguendo o peso, você tá erguendo a turma que tá olhando. É uma pressão. A bandeira, tá erguendo todo mundo. Tá, ergueu. O juiz ergueu a mão, que validou. Nossa, tirou um tanque de guerra das suas costas. Aí é bom pra cacete. E só pra vocês entenderem, o Mundial que ele foi campeão, eu gostaria que ele falasse isso para as pessoas verem como não é impossível. A dificuldade que nós tivemos no Mundial. Não foi só tudo estrelas, maravilha, foi tudo lindo, foi lá, ganhou. Não foi, não é? Tô mentindo? Não é. Como foi a nossa viagem pro Mundial? O Mundial... O qual você foi campeão? Nossa, desde a viagem, você não falar a língua... Já é um começo. Hungria e a Eslováquia estão vizinhos, uma língua parecida. Vocês tiveram um intérprete, alguma coisa? Não. Celular. Só no celular. Mas só que quando quando tem Wi-Fi nem em inglês. E é só no hotel. O Wi-Fi só no hotel, porque hotel. Aquele chip internacional a gente não tinha. Beleza. A língua foi considerada, o húngaro foi considerada a língua mais difícil do mundo. É mais difícil que árabe, que chinês. Você olha o cara falando, você fala, é impossível, isso aí é impossível. Não dá. Só que a gente se virava. Então começa assim. Chegar na prova, lidar com o aeroporto é difícil. Comida, você tá tenso que você chega no aeroporto, quem já foi já sabe, o cara te medindo lá, pega o seu passaporte, olha na tua cara e mede. Já sabe que você é brasileiro, aquilo lá você já caiu 100 pontos com eles. Ele quer te brecar, ele fica achando um jeito para te brecar. Aí ele faz assim com aquela cara amarrada, você passa e você fica tenso ali, pensando que não vai conseguir passar. Mas, pelo amor de Deus. Depois que chega lá, alimentação. A nossa alimentação pro Mundial. A gente come 3, 4 comidas, lá come uma comida. E é difícil, é meio carinho, para voltar. Foi difícil. Eu e ela, por exemplo, para voltar foi uma beleza. Quase que a gente fica lá. Para ter uma ideia, o que é a língua. A gente pegou um trem para ir para Viena. Era para Viena, a princípio. Não, primeiro a gente ia para Bratislava. Bratislava, depois Viena. Pegamos o trem e estava indo para Bratislava. Nossa. Chegou lá, a gente sabia que ia ter... Como é que fala? Não é Quando para em outro lugar. A gente ia parar numa cidade... Baldeação. Isso, é baldeação. Ia ser lá em Bratislava. Tudo bem, eu sabia. Ponto. Na hora que a gente tava parando o trem, peraí, a gente desce ou continua? Então, não desce tinha essa informação. Pergunta desce ou pra continua? Quem? Vamos arriscar, vamos continuar. Nossa. Mas parece que tem uma mulher ali que parece que ela tava só esperando. Ela tava olhando a minha ficha. Vamos continuar, Mônica. Já fechou a porta, né? 5 minutos, não dá né? tempo. Lá é organizado. Fechou a porta, a mulher fez assim pra mim. Era ali. Na hora que ela fez isso... Resumindo, a gente foi parar em Praga? Foi Praga. A gente foi em Praga. Praga. O trem parou em Praga, na antiga Tchecoslováquia. Isso já tinha acabado o dinheiro, a gente estava sem dinheiro. Não, veja bem, a passagem para pegar da Tchecoslováquia para ir para Viena, onde que ia estar o nosso avião, era 65 euros cada um. E a gente tinha 50 euros na carteira. Aquilo lá foi que nem um tiro. Tudo bem.
Aí eu pensei, vamos juntar alguma coisinha aqui, eu compro uma passagem para ela, e lá os trens são cadeiras de um lado e corredor do outro. Eu falei, eu vou soltar a mala com todas as roupas, vou entrar debaixo da cadeira com as roupas e ela passa. Vamos ver se a gente consegue. Mas não deu, né? Aí a gente chegou um taxista, eu olhei um taxista, parece que eu mirei ele, um polonês. A gente teve ideia. Você vê no olho do cara, né? Fui lá e conversei com ele. Conversamos pelo... O que salvou a gente? A medalha. E o troféu dela. Medalha e o troféu. Falei com ele do meu jeito, que eu falei aeroporto, que era o que dava, todo mundo entende. Viena. E fiz assim. Aí ele fez lá o número, que Somou. número é igual em todo lugar. Aí ele falou, eu falei, eu só mostrei o dinheiro que a gente tinha, mostrei, aí eu tive a ideia de abrir a mala e mostrar. Ele olhou. Ele olhou pra lá, aquele jeitão assim. Falei que a gente pagava ele assim, em Viena, lembra? Põe a mala dentro do porta-mala. Levou a gente. Chegando lá, era o terceiro maior aeroporto do mundo. A gente precisava achar um cara para pagar o táxi. Exatamente. Um amigo nosso. O André de Santos, né? Não, o André Madeira, não foi? O seu Serafim. Ah, seu Serafim, é verdade, seu Serafim. Rapaz, quando chega lá, como que a gente vai achar esse homem lá? Chega lá, acho que Deus põe a mão. Fala, vou ajudar. O cara eles. tá na grade, com o braço esticado na grade. Esperando a gente chegar. Ô, alemão, chegou cedo. Falei, nossa senhora, não era nem pra nós estar aqui. Falei, seu Serafim, o senhor tem aí. Eu já até chutei mais alto, né? Tem 50 euros pra emprestar? Só 50? Falei, nossa. Pois é. Foi sorte. Deu certo, depois a gente chegou no Brasil, pagamos A ele, gente, lógico. sei lá. Aí que é a sorte que você falou. Aí né? é Foi, sorte. foi. E tem outra, quando a gente tava lá, ia faltar dinheiro pra gente voltar até de São Paulo pra Descalvado. Não tinha dinheiro nem da passagem. Aí lá no hotel, na Eslováquia, em Nova Isanka, eu conversando com a Carol da Alternative Pharma, ela falou assim, não, eu te mando o dinheiro, me passa a sua conta, eu passo o dinheiro pra você da passagem, que seria de São Paulo pra Descalvado. Que ela era uma das patrocinadoras que ajudava a gente. Ela que fez essa passagem do dinheiro pra gente poder voltar de São Paulo pra Descalvado, porque foi tudo, zerou. É muito caro as coisas lá, muito caro. Então tem tudo isso por trás da competição. Ele ganhou o Mundial, mas não foi fácil não. Não foi ali, chegou, levantou e ganhou. Fala, ele ganhou, mas só que ela Não foi fácil. foi segundo lugar. Ela foi Eu segundo fui lugar vice. por erro meu. Porque a gente teve o olho grande de querer quebra de recorde para ela também. Ela foi para quebra de recorde, ela quebrou o recorde mundial, a canadense quebrou o recorde mundial, ela quebrou de novo, a canadense quebrou de novo. Pau a pau. Aí chegou num ponto que tinha que arriscar. E eu subi categoria, né? Ela subiu a categoria e é 5 quilos. 5 quilos a mais. Aí chegou a hora de arriscar, e a hora que colocou o peso, ela pedia por último. A gente pediu e ela pediu meio quilo, 1 quilo a mais. Foi por Ela isso. ergueu, a outra ficou. Foi por isso. Então foi... Senão ela era também e recordista também. É tudo também faz parte de estratégia, não é só um esporte de força. Tem também Tem estratégia. tem a estratégia. Só que agora a gente tá mais vacinado, né? Ó, a Adelaide, da Vila São Jorge, parabéns, Reginaldo, pelo seu exemplo, pelo incentivo para todos os jovens de hoje, parabéns para os dois pela vitória de vocês, exemplo para todos da cidade de Descalvado. Obrigado, viu, Adelaide? Obrigado, Um beijo pra obrigado você. mesmo. Aqui no Facebook também tem a Rosana falando aqui, ó, perfeito, transporte para a área rural e psicologia, a base da saúde física e mental é um movimento. A Benê também, parabéns pela perseverança. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. É isso, Ismael? Tem mais alguma coisa, alguma dúvida que Maravilha, você tem? olha, é uma história de vida, né? Uma história de esporte aí, e quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, isso é um exemplo de vida. E como o Reginaldo falou, quem sonha e quem batalha, chega lá, entendeu? Então tem que arriscar, e ele é um exemplo para Descalvado e para o Brasil aí, que ergueu a bandeira do Brasil e de Descalvado lá no Mundial. Parabéns, Reginaldo, parabéns, Mônica, pela história de vida, e Obrigado. muito obrigado ao pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo aí. Quero agradecer, Reginaldo, pela sua presença aqui. Fica à vontade para suas considerações finais. Não, obrigado a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Uma oportunidade grande, você fica mais visto, talvez a gente consiga um incentivo para tentar ir para o Mundial do Disco. O Mundial do Disco é em que mês esse ano? Em agosto. Em agosto, na Suécia, né? Suécia. Só que fica a dica para as pessoas.
um campeão de uma coisa, ele tem que ser... Ele tem que arriscar. Começa em casa, apoio em casa, treinamento em casa. É tudo construído em casa, na casa. E é construído com detalhes. Ninguém é um campeão, chega lá e é campeão. Não. Você tem que arriscar. Você está de fora e fala assim, mas esse peso aí eu ergo. Então vai lá erguer. Tem que ir lá e fazer. Dentro da regra, tudo certinho. Uma coisa uma pessoa falar que faz, uma outra coisa ela fazer. Só que não é impossível também. Também não é tão difícil. Só que tem que pegar e fazer. Então fica aí. Fica para quem quer tentar alguma coisa. Se eu servir de um mínimo de 1% de exemplo, tá aí. É uma coisa pequena, mas se eu consigo, todo mundo consegue. Muito bem, quero agradecer também os nossos ouvintes, os nossos internautas, e na semana que vem tem mais lives para vocês na nossa página Regional FM Descalvado. O pessoal pode assistir depois, vai ficar salva a nossa transmissão aí, agradecendo mais uma vez ao atleta e sucesso para você nas próximas competições, e quero que você saiba que estarei sempre do teu lado, te apoiando, incentivando. É o principal. Vou estar sempre te apoiando nos treinos, em casa e tudo mais, pode contar sempre comigo, viu? Não, sim, porque tem uma pessoa por trás. Quem lava a roupa, quem faz a comida, eu faço uma coisa, a pessoa faz outra, me corrige nos treinos. Isso que é o principal. Tem que ter ajuda. Não, assim sozinho não consegue. Pode contar sempre comigo, viu? Muito Te obrigado. amo e sucesso para você. Muito obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima. Então, daqui a pouquinho estarei com vocês no Super Tarde Regional. Até mais, Ismael. Obrigado, Mônica. Adorei mesmo essa entrevista. É uma coisa sensacional. E eu acho que todo mundo que acompanhou aí também adorou. Tchau. Até mais, até a próxima.